pessoal, vai entrando. Tem algum louvor específico que você goste? Vou colocar. Algum louvor? Eu escuto muito Terra Seca. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Bruno! Boa noite, Elizabeth! Terras? Tá. Pessoal, vamos entrando, vamos chamando os amigos aí, porque essa live vai ser muito especial. Nós estamos aqui hoje com a Edi Paula. Bem-vinda, Edi Paula. Edi Paula vai compartilhar com a gente o processo dela de carro. E merece muitas pessoas estarem nessa live para ouvir. Primeiro que é para ouvir a história dela de superação. E segundo, porque tem muito tempo que a gente não faz live. Então, avisa, dá tempo aí, manda o aviãozinho e avisa seus amigos que nós estamos ao vivo, tá bom? Então, boa noite. Deixa eu colocar um nome aqui da live. Me fala um nome para essa live, uma palavra. Eu pensei superação. Eu também. Superação. Eu ia falar. Então, nós vamos chamar essa live de superação. Deixa eu fixar aqui. Isto. Bora lá, gente, chamar seus amigos. Podemos começar? Eu estou ansiosa para essa live. Ô, gente, é o seguinte, eu conheci a Edi Paula, assim, eu vi ela aqui na véspera do exame dela, que eu vi ela aqui na autoescola fazendo aula, mas eu fui conhecê-la mesmo no dia que ela tirou carteira. Assim que ela foi aprovada, com 5 minutinhos ali, ela me fez um resumo da história dela. Aí na hora o instrutor Davidson estava perto, né? Aí eu virei pra ela e falei com ela assim: e aí, que dia que vai ser nossa live? O Davidson até riu, falou assim: eu já sabia. Eu sabia. Eu falei: não tem uma história dessa aí que você me contou com 5 minutos. Não tem como a gente já não começar essa live, que já tá passando a hora da gente retornar. Então 2025 nós estamos aí retornando, né? Com essa live muito especial, que eu tenho certeza que vai ajudar você que está no processo de habilitação e tá achando que tá com dificuldade, tá achando que tá sendo um desafio para você, tá? E para você também que ainda não começou, para você que tem aquele desejo, tem gente que tem aquele desejo, que tem aquele carro na garagem, né? E não tem essa coragem de vir tirar a carteira por algum motivo. Então essa live vai ser para você também, que tem ou não o carro já na porta, né? E precisa dessa carteira e ainda não teve essa iniciativa, ainda não deu esse primeiro passo, né? Então vamos lá, Edi Paula? Bora. Fica à vontade, tá? Obrigada. Boa noite, pessoal. Como ela já falou, meu nome é Edi Paula. Fui aluna aqui da Fortunato. Tive que me despedir, né, por enquanto. Então, vim contar pra vocês um pouquinho da minha história, né? Que se tornou superação diante de tanta coisa vivida e diante de tantos medos e inseguranças, né? Igual eu tava falando pra ela, que eu me sentia impotente, incapaz diante a situação quando eu falava tirar a carteira de habilitação. Eu falava, né, o tempo todo que eu não tinha essa capacidade, que eu não conseguiria tirar e que eu não tinha nascido para dirigir. Até, né, eu passar por uma situação que foi que eu perdi meu esposo, e através disso, quando eu perdi meu esposo por um acidente de moto, veículo, aí a situação ficou mais precária ainda. Eu me sentia mais incapaz ainda, porque aquele medo me preencheu toda, né?
A cada vez que eu andava na BR, que eu olhava para aquelas canaletas que tem, porque o acidente dele, que tudo indica, foi dentro da canaleta, que ele batalhou bastante ali para sobreviver, que ele não conseguiu, né? E ele veio a óbito e eu perdi ele para um acidente de trânsito. E então aquilo ficou muito medo, né? Me preencheu, o medo tomou conta da minha pessoa, apesar que antes eu já me sentia incapaz. Realmente eu já falava o tempo todo que eu não conseguiria, não achava que eu tinha vindo nesse mundo para dirigir. E em meio disso tudo, essa loucura toda, essas coisas todas, nós ficamos com o carro, né? Tivemos que ficar com o carro parado na garagem. E eu moro em Valadares sozinha, não tenho parentes e não tenho, né? Até então não tinha pessoas do meu lado comigo. Eu só tinha ele e ele era a pessoa, né? Foi a pessoa que eu perdi. E com isso foi passando o tempo e eu nunca tinha colocado na minha cabeça essa possibilidade de tentar dirigir. E o carro na garagem, Nisso passou 5 anos. Esse ano agora que passou, fez 5 anos em outubro. Aí por meado do mês de setembro, outubro, me veio a vontade automático em mim de tentar tirar a carteira, portanto eu olhar aquele carro que estava na garagem e que tudo que eu fosse fazer, mesmo não tendo tanto contato dentro de Valadares, o pouco contato que eu tinha, eu precisava de ajuda para ao menos tirar o carro da garagem, porque eu não conseguiria. E aí eu fui olhando para aquilo, fui olhando e foi me levantando gatilhos, né? E aí eu falei, gente, eu com o carro na garagem e não consigo dirigir, não sei para onde vai. Por fim, o carro acabou a bateria, acabou tudo e eu não conseguia nem ligar o carro, porque eu tinha medo de ligar o carro, não sabia o que era ponto morto, o que era neutro, o que eles falavam, tudo certinho, e eu não sabia o que fazer, né? E ali, no final de tudo, dos últimos dias, o carro ficou 6 meses sem bateria, sem nada, porque eu falei assim, não vai compensar eu não sei ligar o carro e não vai compensar eu arrumar o carro. Só que aí foi me levantando gatilhos, cada vez que passava, me levantava gatilhos. Se eu tinha aquele sentimento de impotência que eu não conseguiria, né, jamais eu conseguiria dirigir um carro, jamais eu tinha aquela vontade de sair e procurar, né, uma autoescola para que eu pudesse tirar minha carteira, aquilo ali foi invertendo, aí foi me lançando o desejo e a vontade de tirar minha carteira. Por quê? Porque eu olhava o carro e eu não conseguia. Aí dei uma louca em casa e falei assim, vou lá na Fortunato. Por que na Fortunato? Porque eu tinha um conhecido meu e esse meu conhecido veio para Fortunato e ele falou comigo que era muito bom. Eu vim atrás de um instrutor. Esse instrutor não estava disponível para mim porque ele estava tirando férias para ontem, né? Cheguei aqui, conversei com a Arielle, que ela chama, né, atendente lá embaixo. Conversei com ela, falei, Arielle, me apresentei para ela, falei assim, olha, eu vim aqui porque eu estou com um gatilho levantado até onde não dá mais e eu preciso tirar minha carteira de habilitação. Estou com um carro na garagem, não dirijo, não tem ninguém para dirigir meu carro. E mesmo não ter ninguém, toda vez que for fazer qualquer coisa, eu tenho que estar pedindo favor para os outros. Isso é horrível, não presta, eu não gosto. Ficar incomodando as pessoas. Aí eu falei assim, só que eu tenho um problema. Eu não gosto de demora. Se eu falei que eu vou fazer, eu tenho que fazer agora. Então, vamos lá providenciar. Lá vamos nós, ela providenciou, marcou o meu exame psicotécnico o mais rápido possível. Cheguei para fazer o psicotécnico. Quando eu cheguei para fazer o psicotécnico, já de cara já não passei no exame lá de vista. Aí eu peguei e falei assim, oh meu Deus, descobri que eu tinha problema de vista no psicotécnico, já fui reprovada, né? Porque não tinha como, eu tinha que voltar
para trazer um laudo. Mesmo assim, fui fazer a provinha e também não consegui passar. Aí eu falei assim, mas eu não vou desistir. Porém, naquele momento, a sensação que deu foi assim, já tá travando tudo, né? Já tem alguma coisa aí, já interferindo para mim não tirar. Só que eu falei, eu não vou desistir, eu vou permanecer, vamos lá. Fui lá, fiz o exame certinho, mandei fazer o óculos, voltei novamente. Quando eu voltei, aí já no exame de vista já estava usando o óculos, né? Então não tinha problema mais. Fui fazer o psicotécnico, passei. Graças a Deus. Vim pro processo da legislação. Como sempre, aqui no início eu já falei da minha impotência, da minha incapacidade, que eu achava que eu tinha, que eu seria incapaz de fazer. Então aquilo ali pra mim, quando eu comecei, eu me sentia incapaz também na minha legislação, mesmo eu sabendo ler, mesmo eu tendo ensino médio completo, mesmo eu sendo capaz, eu me sentia incapaz de assistir às aulas e de uma possível, né, interpretar aquilo ali e conseguir fazer a prova. E aí eu vim todos os dias, estive aqui, fiz todos os dias sem cessar, sem parar. E a professora Lucimar, maravilhosa, né? Inteligência ali, eu não sei onde que ela tirou tanto. Eu falava com ela assim, eu não invejo nada de ninguém, mas essa inteligência ali eu queria ter. Eu me sentia incapaz, né? Me sentia incapaz, achava que eu não conseguiria, né? Não teria capacidade de entender como ela entendia. E nós não somos, né? Ninguém é igual a ninguém. Nós entendemos do nosso jeito, nós entendemos no nosso tempo, né? Então nós não podemos sentir essa incapacidade não, porque nós somos capazes sim. Aí lá vai eu, né? Marquei a prova de legislação, fiz tudo que ela mandou fazer, fiz as provas escritas em casa, fiz tudo que tinha que ser feito, né? Aí ela já começou a somar as pontuações, aí ela falou, já tá preparada para ir. E aquilo ali o tempo todo eu fazendo preparada e me sentindo mesmo diante todo o entendimento que eu estava entendendo ali, eu mesmo assim eu me sentia incapaz. Mas eu me sentia incapaz, mas eu queria ir até o fim para eu poder ver o que ia dar, né? Aí lá vai, marcamos a prova, ansiedade, nossa, na alta. Aí eu lembro como hoje, eu vim, que não é muito tempo, foi agora, como eu falei que eu queria para ontem, as coisas aconteceram assim, para ontem, como eu falei mesmo. Aí eu fui fazer a prova, eu dentro do Uber, eu com o gabarito fazendo tudo certinho, corrigindo, fazendo. Aí eu sentei lá pro lado de fora da UAI e fazendo ainda o gabarito, passando tudo certinho. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor, não, deixa eu passar. Isso que é foco total, né? E eu sentada ali, eu dentro do Uber fazendo, cheguei, o tempo que eu tive, que eu cheguei com 40 minutos de antecedência pra mim chegar assim, na paz, não ter exaustão na minha mente, não ter problema, né? Eu falei assim, eu vou chegar em paz, que não vai ter exaustão nem nada, eu vou entrar tranquila pra minha sala. Entrei, passava de aula, sentei lá, eu fui a primeira a terminar de fazer a prova. Aí eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. Quando eu saio lá fora, aí eu consegui tirar 24. Eu falei assim, mentira, não acreditei. Aquilo pra mim era como se fosse 100 e pronto, era 30 que precisava, né? Então, tipo assim, pra mim não era 30 não. Precisa de 21 pra você 21. passar. Mas o 30 que a gente fala é pra fechar a prova, né? Então, assim, a maioria tá assim, aí eu quero fechar a prova pra mim poder ganhar X aula, que eu acho que ganha por fora. Eu falei assim, pois o que eu tirar pra mim já tá ótimo, tá de bom tamanho. Pelo sentimento que eu sentia que eu seria incapaz. Então, qualquer ponto acima de 21 pra mim tava ótimo. Ali eu ia me sentir mais com determinação ainda pra eu poder seguir pra frente. Aí, beleza. Consegui passar, fui embora sorrindo e não contei pra ninguém, tá? Fiquei caladinha, minha mãe, pai, irmão, ninguém ficou sabendo até então. Fiz a prova, aí depois que a gente faz a prova a gente empolga, a gente dá uma soltadinha aqui, mãe a gente não consegue muito, né? Só pedi ela, faz
oração, ora pra mim, o que for a vontade de Deus, o que eu for da minha parte, eu vou tentar fazer. Aí fomos para as aulas de rua. Eu preciso do melhor instrutor, pela misericórdia. Vocês não me passam instrutor para me deixar agitada não, porque eu já sou agitada. Não, de Paula, aqui nós temos os excelentes profissionais e tal. Beleza. Segui caminho, viemos. Meu instrutor foi o Gabriel. Tudo que eu aprendi foi com o Gabriel. Lá vamos nós pra rua, né? Fomos lá pra ilha, ficamos lá. E tentamos uma coisa aqui, tentamos uma coisa ali, e já alertei ele. Se eu começar a chorar, você não assusta não, porque eu sou desse jeito. Uma hora eu tô brincando, uma hora eu tô rindo, daí a pouco eu tô chorando. Ele, não, de Paulo, pode ficar tranquila, é assim mesmo. E aí fomos, né, tudo que eu aprendi ao ligar do carro, ao sair com o carro, ao passar a primeira marcha, ao passar a segunda, a terceira, foi dentro da Fortunato. E foi com o Gabriel que ele me ensinou. Fizemos nossas aulas, que nós tínhamos que fazer, e eu virei para ele e falei com ele, Gabriel, enquanto você não sentir que eu estou pronta, não me libera. Eu estou te pedindo, por favor. Aí ele falou assim, não, Ed Paulo, pode ficar tranquila, aqui não tem erro não e tal, na hora que eu ver que tá legal, eu já falo com você, tá liberada para fazer o exame. Nessa brincadeira, eu paguei mais 20 aulas. Paguei 20 aulas. Fui. Aí ele foi e falou assim, de Paula, preparada. E ele sempre falando, eu não vou te agarrar aqui por aula. Eu vou te agarrar aqui pelo seu entendimento. Quando eu sentir, você pode ficar tranquila. E ele ainda falou comigo, falou assim, de Paulo, que bom que você tem esse entendimento, que as 20 aulas não é o suficiente para você ir para a rua fazer um exame, e que eu como seu instrutor, tenho a capacidade de saber o momento certo que você pode ir para fazer o seu exame. Isso é muito bom, a mente aberta, porque assim você facilita o seu processo. Aí eu falei com ele, beleza, pode ser sem aula, eu só quero ir quando você sentir que eu estou preparada. E assim foi. Fomos fazer nossas aulas, e a gente conversava, brincava para distrair, e eu fui aprendendo a dirigir. Eu fui aprendendo. Tive um pouco de dificuldade, gente. Tive a tal da dificuldade, como todos nós temos, e como eu tive antes de abrir o processo todo. Então, a dificuldade, ela está a todo momento. Ao aprender a passar a marcha, ao arrancar o carro. Então, cada processo é uma dificuldade. Você tem a dificuldade, não tem jeito. É uma dificuldade para ligar um carro, é uma dificuldade para poder fazer uma meia embreagem, que é aquilo ali, né? É uma dificuldade para passar uma marcha, é uma dificuldade para colocar o carro na garagem. Tudo é um processo. Então nós temos que entender que nossa vida é feita de dificuldades e é com ela, né, com todas elas, é que nós aprendemos o que nós sabemos hoje, que nós levamos para a vida. Então dificuldade teremos sempre. Isso aí eu aprendi aqui e aprendo com a vida a todo momento. Aí fui, né? Lá vai eu. Com toda a minha, todo o meu sentimento, poxa, eu sei dirigir, mas sempre dentro de mim eu não tenho a capacidade. Sempre aquela capacidade eu não vou conseguir, mas feliz ao mesmo tempo por eu conseguir pelo menos ligar um carro, conseguir dar uma ré e tirar o carro da garagem. E eu olhava para aquele carro e falava assim, um dia eu dirijo você. E esse carro, 5 anos na garagem. Aí beleza. Lá vamos nós fomos para o primeiro exame. Nossa, gente, foi o terror. Foi o terror, assim. Fiz o pré-exame primeiro e já fiz com outro instrutor, não foi com o Gabriel. E o seu Jorge falou assim, você tem certeza que você vai fazer? Eu falei, eu vou tentar. Se eu não tentar, eu não sei como é que vai ser a experiência, né? Então, bora lá. Se eu passar, beleza. Se eu não passar,
Então, passar de primeira, vai de segunda. Se eu não passar de segunda, vai de terceira. Se eu não passar de terceira, vai de quarta. Eu só não vou desistir do processo, porque eu quero muito. Eu quero ver até onde eu tenho a capacidade, porque eu me sentia incapaz. E aí eu fiz de primeira, não passei. Foi o terror, como diz, né, pra muita gente. Aí eu peguei e falei assim, Gabriel, eu quero ir pra autoescola e quero remarcar de novo. Remarcar meu exame novamente. Ele falou assim, Paula, você tá apta a fazer o seu exame. Isso é a primeira vez, não é todo mundo que vai conseguir. É poucas pessoas que conseguem de primeira. Eu falei, não, vou lá marcar novamente meu exame. Vim aqui, marquei meu exame novamente. Enquanto isso, fazendo aula com o Gabriel. Não deixei de fazer aula com o Gabriel. Fui fazendo aula para me aperfeiçoar, né? E aí eu fui fazendo aula com o Gabriel. E aí marquei novamente meu exame. Tomei pau novamente. Eu falei assim, eu vou de novo. Me deixa lá na autoescola que eu vou. Quando eu cheguei aqui, já estava já bem no final de ano. Aí de Paula, para poder adiantar o seu processo, você tem que ir lá na UAI, levar alguma coisa lá, não lembro o nome. Requerimento. E um requerimento, isso mesmo, para poder adiantar o seu processo. Falei, faz aí que eu vou levar agora. Fui lá, mas a Carla, uma outra aluna que tinha aqui, que por sinal, ela já tinha tentado quase 15 vezes, tá? De moto? De carro. Carro? De carro. Ela já tinha tentado quase umas 15 vezes e ela não tinha conseguido. Só que nesse dia, nós duas fomos lá na UAI, porque a pauta dela já estava vencendo. E a minha tinha começado recente, mas como eu estava naquele anseio, eu vou conseguir, mesmo eu sentindo assim, aquela impotência, mas eu vou atrás, eu vou conseguir. Fomos lá na UAI, marcamos, foi autorizado para fazer o exame. Quando chega lá para poder fazer o exame, meu carro deu problema, mas a Carla conseguiu passar, que ela estava com o mesmo instrutor que o meu, que é o Gabriel, que há 15 vezes ela tentou naquele dia, ela conseguiu passar. Então já saiu a Carla e eu fiquei. Aí fomos lá, fui fazer o exame, não passei novamente. 3 pau. Atravessei naquela placa de pare lá, falei, vou mostrar que eu sei dirigir, né? Atravessei na placa de pare. De primeira mão já tomei pau. Aí Gabriel falou assim, Paula, não tem condições, você consegue, você sabe, não tem condições. Eu falei, calma Gabriel, vai dar certo. Aí veio, né, o processo de... Aí veio esse foi a terceira, quarta vez, fui de novo, né? E aí eu já consegui passar. A quarta vez, o meu instrutor não estava comigo, o meu Gabriel, que estava, né, que me ensinou, que eu falava, o meu Gabriel, é meu anjo Gabriel, já não estava comigo, porque Deus trouxe para ele a filhinha dele ao mundo. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Marquei meu exame. E no dia que eu marquei meu exame, eu marquei para eu poder participar de um avivamento da igreja, né? Sou católica. E fomos participar desse avivamento. Então eu enchi minha agenda e eu virei e falei assim, gente, eu acho que eu tava doida. Minha cabeça tão turbulenta desse jeito, como que eu vou virar e vou marcar um exame e fazer autoescola ao mesmo tempo, e o Gabriel não estava, e eu não tinha segurança em mais ninguém, tipo assim, além do Gabriel, era o Gabriel que tinha que ser meu instrutor. Aí de Paula marquei com o João. Oh meu Deus, tem misericórdia. Quem é João? Quem é João? E a gente fica procurando saber quem é João, quem é João. Entrei em contato com o Gabriel. Aí Gabriel, calma moça, vai dar certo, a gente boa, não sei o que, eu não tô indo não, mas João vai dar certo, pode ficar tranquilo, ele é bacana. Aí eu vim, fiz mais 3 aulas. Por quê? Esses processos todos que eu fiz, as 3 primeiras vezes, foi antes do Natal. Então eu tive que parar em 1 mês e pouquinho para voltar ao recesso que estava e para eu poder dar continuidade, porque eu falei, eu não vou parar. Eu só vou parar quando eu conseguir. E aí
paguei novamente, paguei mais 3 aulas, paguei meu exame novamente. E tudo isso sozinha, tá? Porque eu não tenho marido, eu não tenho pai para me ajudar, eu não tenho mãe para me ajudar, eu não tenho irmão para me ajudar. Eu e Deus, né? Então, eu falei, eu vou batalhar, eu vou conseguir. E essa carteira, para mim, é superação. Pela a incapacidade que eu sentia de não conseguir, que eu falava que eu não vim no mundo para dirigir, né? E pelo trauma do acidente do meu esposo, que aquilo ali para mim ali já tinha encerrado, tinha tirado todas as expectativas. E eu falei assim, eu vou conseguir, não importa. Eu falei, da água para frente também não falo para ninguém mais que eu vou tentar fazer. E aí assim eu fiz, vim cá, fiz as aulas com o João. A minha primeira aula com o João foi o terror. Falei assim, nossa senhora, Gabriel, fala comigo que eu sei dirigir. Quando eu chego aqui, o que eu faço? Eu passo vergonha na frente do João. Eu virei pro João e falei com ele assim, amanhã eu vou te mostrar que eu sei dirigir. E aí, o amanhã era numa quinta-feira, eu fiz 2 aulas na quinta, 2 da tarde, e fiz outra aula, 6 horas da tarde, né, às 18 horas. E mostrei para ele que eu sabia dirigir, mas mesmo assim ainda tinha um pouco de insegurança, né? Mas aí eu me apeguei tanto com Deus e falei assim, Senhor, seja sempre a sua vontade, não a minha, né? Eu quero muito, mas se não for a vontade do Senhor e não for o momento agora, tudo bem, só me faça entender que esse não é o momento. Não me faça sentir mal, porque uma coisa eu vou falar pra vocês, eu tomei 3 pau, e os 3 pau que eu tomei, em momento algum eu chorei. Eu não chorei, eu saí de lá sorrindo e falando, eu vou tentar de novo. E todas as vezes, eu já saí direto pra autoescola, marcando o meu exame para a próxima semana. Em momento algum, demorou 15 dias para eu poder fazer meu exame. Foi com 8 dias e com 8 dias. Porém, o quarto não teve porque já peguei final de ano, então peguei recesso, não teve jeito. E aí eu vim, fiz minha aula com o João. No outro dia, já não era o João que estava comigo. Era o outro, qual é o nome dele? O Davidson. Era o Davidson. O Davidson que levou o carro para ela fazer o exame. Levou o carro, porque como o Gabriel estava... eu falo que estava choco, né? O filho nasceu, aí ele estava chocando. Como o Gabriel estava lá, né? Tendo o momento dele de pai, então teve que jogar as alunas dele para outros instrutores. Só que no meio dessas alunas, tinha 2 que iam fazer o exame. E essas 2 eram com o mesmo carro, né? Então não podia ir com um carro diferente. Então, como eram instrutores diferentes, não precisava ir todos os instrutores. Um só representava quem fosse fazer o exame. E aí o Davidson foi, ele representou eu e mais uma outra mocinha lá. E eu entrei, fiz a minha baliza. Minha baliza, eu sempre fui muito boa na minha baliza, tá? Ó, pelo menos tirei de letra quem se achava né, que não tinha capacidade. Consegui fazer minha baliza de 3 minutos, né? E falei assim, Senhor, dai a graça para que aquele examinador seja leve como essa examinadora que estava na baliza. Porque você entra dentro do carro, você sente a energia, aquela energia leve. Assim foi feita a vontade do Senhor. Lá vai eu, né? Fiz a minha rota, o que eu tinha que fazer. Fiz tudo certinho, né? Quando eu chego, eu fui aprovada com a graça do Senhor. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos que estar com a cabeça aberta para entendermos a opinião de cada um que passar por você ali naquele processo. Nesse processo, eu tive umas 3 pessoas diferentes do meu lado, que é os instrutores. Eu aprendi a dirigir com o Gabriel, mas como essas pessoas que eu tive do meu lado diferentes, eu acho que o Senhor me encaminhou
para que cada um deles pontuasse os meus pontos que eu tinha mais dificuldade. Eu aprendi a dirigir com o Gabriel, porém, teve um que me ensinou: abaixa o óculos no momento que você for olhar para trás, porque eu estava com dificuldade, eu não estava conseguindo enxergar lá atrás direito, porque eu não tinha experiência com óculos. O outro: ajeita o seu banco direito. Não que o Gabriel não me ensinou, ele me ensinou, mas como era uma pessoa diferente, aquilo ali parece que foca mais na mente da gente. E o outro, que foi o João, que foi só 3 aulinhas que eu tive com ele, ele me ensinou que ao vir à esquerda é seta e cabeça, não só a seta. Então ele pontuou isso de Paula, seta e cabeça. Então eu fiquei ali apta para ouvir a opinião de todos eles que pontuaram os meus pontos negativos que eu estava tendo ali naquele momento, né? Tem muitas pessoas que não aceitam a opinião do outro. Mas você não é o meu instrutor, você está aqui só para poder ficar no lugar. Mas todos são capacitados para poder entender onde está o seu ponto de dificuldade. Entendeu, gente? Aí o que acontece? Passei, graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom. Só que minha dificuldade foi assim, ao extremo, por achar que eu seria incapaz, né? Por achar que eu não conseguiria, né? Hoje eu estou com minha habilitação. O meu carro hoje não está na minha garagem, só que eu tenho certeza que Deus não faz as coisas em vão. Por que não está na minha garagem? Por causa que eu tive que passar por um processo de dividir os bens com as meninas, filhas do meu esposo que faleceu. E tá tudo bem, porque eu tenho certeza que o Senhor não faz nada incompleto. Então, assim, foi um momento. O que aquele carro estava caçando ali? Eu vou te mostrar que você é capaz. Então é onde eu sinto a presença do Senhor na minha vida, que Ele me mostrou: você é capaz, você vai conseguir. E com a minha graça e com o seu trabalho, você vai trabalhar e você vai conquistar o seu carro e colocar na sua garagem. E você vai ver que você é capaz de muito mais coisas. Então, assim, gente, não desanima do processo de vocês. Venham, faça tudo o que tem que ser feito. Se tomou o pau a primeira vez, volta lá, faz novamente. Se tomou de novo, volta e faz novamente quantas vezes for preciso. Isso é independência. Não tem coisa melhor. Por mais que hoje eu não tenha o carro na minha garagem, por questões pessoais, por questões que teve que vender o carro, mas a minha liberdade foi assim, foi como se eu tivesse minhas asas presas o tempo todo e hoje elas estivessem soltas, porque eu sei que daqui para frente eu tenho que superar, ter mais essa superação de conquistar o que é meu, o meu carro. E assim como eu conquistei a minha habilitação, né, eu vou conquistar o meu também, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que vocês também vão conseguir, tá bom? Eu espero que vocês tenham, assim, entendido. Eu vou vir contar um pouquinho, porque se eu for mexer lá no fundo, eu vou começar a chorar. Eu não gosto de mexer muito no fundo, não, porque quando fala de perca, de pessoas que a gente ama, né, então mexe muito com a estrutura mental, psicológica da gente, eu não gosto muito, não. Só que, para vocês entenderem que eu tive uma perca, né? Mesmo antes dessa perca eu já tinha esse sentimento de impotência, de incapacidade, mas eu tive uma perca e mesmo diante essa perca por um acidente de trânsito, né? Eu ainda levantei gatilhos, superei eles, vim cá e consegui tirar minha carteira. Não foi de primeira, não importa, mas eu consegui. Eu estou aqui, estou habilitada e em nome de Jesus, lá para semana que vem, na próxima, ela chega para mim, se Deus quiser. Pessoal, vocês repararam uma coisa? O tempo todo ela fala que ela se sentia incapaz. Mas o tempo todo ela conta que ela falava. Ela usava muito o poder da palavra. Eu não sei se era de forma consciente ou não. Ela falava: eu vou fazer, eu vou repetir, eu não vou desistir, eu vou até o final. Olha para vocês verem. Lá no fundo, sentindo incapaz,
mas usando a boca só. Até agora, 35 minutos do depoimento dela, eu não ouvi ela contando que ela teve que ela falou algo negativo, que ela falou algo contrário, que ela se mostrou desanimada, entendeu? A nossa palavra, ela tem muito poder. Então você pode se sentir incapaz, mas quando você quando você abre a boca e fala, eu vou fazer, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou até o final. O seu cérebro, ele acredita, entendeu? Se no fundo você não acreditava, mas mesmo assim você fala, o seu cérebro começa a acreditar. Aí ele começa a acreditar, ele acreditando, as suas atitudes, as suas ações, né? De fazer um exame e não passar e sair do exame direto na autoescola, já remarcar o próximo, isso é uma ação. Você só age baseado naquilo que você anda falando. Aquilo que você fala define os seus pensamentos, define o que você vai pensar sobre você. E os seus pensamentos definem as suas crenças. Aquilo que você fica falando, fica pensando, define o que você acredita. Então ela acreditava que ela ia conseguir. Mesmo tendo esse sentimento de incapacidade. Sim. Inclusive, eu não falei aqui, mas eu fui numa terapia com a Carlane, que eu acho também que ela foi essencial. A Carlane, ela é daqui, a terapeuta daqui da Fortunato, né? E essa terapia, eu acho que ela foi essencial para mim. Por quê? Eu fui 2 vezes. A primeira vez eu fui para lavar minha alma. Eu não sabia que eu ia conseguir lavar minha alma. Eu conversei com ela, inclusive nós fugimos do que ela se tratava lá naquele momento, nós fugimos do tema, né? E aquilo ali, ela me fez abrir os olhos, enxergar vários pontos que poderiam estar travados na minha vida por causa de certos pensamentos que eu tinha negativo em relação à minha pessoa, né? Então, quando eu saí de lá, eu saí assim aos prantos, chorando muito, no desespero, e eu tive que marcar a próxima para mim poder falar assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi o caso. Marquei novamente a próxima não excedeu nem o tempo que nós tínhamos para poder conversar, e eu saí de lá bem e entendi que eu estava capacitada para mim poder conseguir tirar a minha carteira. Então, assim, ela foi uma peça, tudo ajuda, tudo faz parte de um pouquinho. O Gabriel, desde a atendente, desde a Adriele, que foi maravilhosa, ela entendeu o que eu passei para ela. Eu preciso que seja rápido. Eu tenho que aproveitar esse momento de euforia, de gatilhos que eu tive para eu poder fazer. Então eu preciso que tenha um andamento bom, porque se começar a me atrasar, aquilo ali me desanima. Então ela me ajudou bastante com isso. Através da Adriele veio o Gabriel, né, com muita boa vontade, me ajudou também, só que ainda me travava. Aí foi onde veio a Carlane, né, ela veio e abriu a minha mente para isso, e eu fui dando andamento. Então tudo é um conjunto, trabalhou tudo junto ali para me ajudar e me fazer enxergar o tamanho da capacidade que eu tinha. Porque, para mim ser sincera, nem a minha família achava que eu seria capaz de tirar minha carteira. No final, quando eu falei que eu consegui tirar minha carteira, o meu irmão falou assim, ó, que bom, você conseguiu passar na prova escrita? Eu falei, não, eu estou habilitada. Eu escutei. lá na banca. Falei não, assim, não. Eu estou habilitada. Eu estou habilitada. Aí, tipo assim, aquilo pra ele foi um choque. Meu outro irmão, ele saiu da minha cidade pra ir pra São Paulo pra tentar, não sei mais o que lá, para ver se conseguiria tirar a carteira dele. E eu ainda falei assim pro meu irmão. Eu liguei pro meu irmão e pro examinador lá da minha cidade. Falei com eles assim,
consegui tirar minha carteira, tá? E não foi comprada, entre aspas, né? Que foi comprada, graças a Deus, que eu paguei. E ainda tirei dentro de Valadares. Eita! Tá bom? E ainda tirei ele, o próprio amigo meu, que é examinador, falou assim... realmente, no melhor lugar. Aí aquilo pra mim não tem preço que pague. Então os meus próprios achavam que eu não tinha capacidade, porém quando eu fui contar, eu já tinha tirado, né? Aí o outro irmão meu, que não sei o que ele arrumou, que ele conseguiu tirar a carteira, que fazia muito tempo que ele tinha tentado, que ele tentou várias vezes, não conseguiu. E aí ele pegou e falou comigo assim... agora é só treinar, né? Então, tipo assim, ele não teve palavras para poder falar nada comigo. E eu repeti, tirei em Valadares. Pronto, é só isso. Consegui, graças a Deus, superei. Graças a Deus. Assim vocês também vão conseguir. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Com força, foco e determinação, se vocês tiverem. Levanta a bunda aí desse sofá e bora lá tirar suas habilitações, seus próximos habilitados de 2025, em nome de Jesus, se Deus quiser. Quem vai tomar posse aí e falar amém? Eu tô vendo uma pessoa nessa live aqui precisando falar um amém aí, hein? Hein? Quem vai falar um amém aí? Gente, a Edi Paula, ela demorou 6 meses em todo esse processo. Foi reprovada no psicotécnico, teve que fazer exame de vista, teve que fazer óculos, né? Amém! Teve que fazer óculos. E com 6 meses, com foco, determinação, ela superou, gente, e tirou sua habilitação dentro de Valadares. Não tem coisa melhor que isso. Você ter um documento que você nunca vai se preocupar com ele. Nunca. Porque a pessoa que sai da cidade para tirar uma carteira fora é porque vai ter alguma coisa ali diferente nesse processo, né? Porque primeiro é proibido você ser de uma cidade e tirar carteira na outra. Então se tá indo, já tem alguma coisa errada. Então essa alguma coisa errada durante algum tempo, qualquer tempo, pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, pode dar problema, entendeu? Pode dar problema. Então assim, não tem coisa melhor. E para você ver que os exames dela, as coisas que ela erraram, igual um exame, ela foi reprovada porque ela furou a placa de pare, né? Que é algo grave, né? Então, assim, não foi porque ela não estava preparada. Ela estava preparada, mas ela cometeu esse erro. Entendeu? Então, assim, tem gente que tem uma mentalidade que Valadares ninguém tira carteira, que é muito difícil, que ninguém passa de primeira. Isso não é mentira. Isso não é verdade. Entendeu? Isso não é verdade. Muita gente passa de primeira. Eu falo o seguinte, que a pessoa ser reprovada 2, 3, 4 vezes, pra mim é ainda como se fosse de primeira. Por quê? Porque o aluno vai para a área de exame ansioso, nervoso, se pressionando, né? Acha que o examinador... Ainda tem aquela mentalidade ali que o examinador é um bicho de outro mundo. Sim, nossa, entendeu? Então, assim, são muitas emoções para você, de fato, chegar ali e passar de primeira, né? Naquele dia, no dia que eu consegui tirar a minha, a mocinha que estava, que era aluna do Gabriel, novinha, ela conseguiu passar de primeira. Nem ela acreditou, mas ela passou de primeira. Pois é. Então, tem a capacidade, né? Tem pessoas que têm, vai de primeira, mas tudo é um processo. Tudo na vida da gente é um processo, tem um porquê. Eu não consegui de primeira, não consegui de segunda. Mas a gente nunca sabe o que lá na frente nos reserva, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que ter foco e correr atrás para ver se a gente consegue, né? Para ver não, a gente sempre tem que falar, vou conseguir, não vou desistir e pronto, acabou, né? Gente, uma coisa que eu quero frisar aqui, que eu admirei muito, que na hora que ela me contou
né, lá assim que ela passou, que ela me contou o resumo dessa história, que eu falei assim, eu quero sua live, porque essa mentalidade dela, que não é que é para poucos, né, infelizmente, é para poucos, poucas pessoas que eu vejo que tem essa mentalidade de ver o lado positivo, de aproveitar de todo mundo que passa no processo. Porque olha para você ver, ela teve um processo de 6 meses na autoescola. Então, durante 6 meses, pode acontecer qualquer coisa com o instrutor. Pode pegar uma licença, um atestado, pode entrar de férias, o bebê nascer, igual aconteceu o Gabriel, né? E precisar trocar o instrutor. Pode acontecer um problema no carro e precisar trocar o carro. Entendeu? Coisas que não estão no nosso controle. Então, assim, o que não está no nosso controle, a gente tem que simplesmente aceitar e tentar tirar o melhor daquilo, né? Então, é algo que eu vi nela. E, tipo assim, você com essa mentalidade de ver o lado positivo, de aceitar aquilo que não tem como mudar, assim, você vai longe. E fora que isso, pro seu estado emocional, entendeu? Isso é fantástico, essa mentalidade, é fantástico. Porque a pessoa que vê, para cada coisa positiva, vê um lado negativo, né? Tem gente que vê algo negativo em tudo. Essa pessoa sofre, porque não consegue enxergar, tirar nada de bom. E tudo na vida, gente, vocês começam a parar e pensar, tudo que acontece na vida de vocês, que aparentemente é ruim, começa a abrir os olhos e perceber, abrir sua visão que tem algo positivo que dá para tirar. Nem que seja um aprendizado, sempre tem algo positivo. Igual ela falou comigo, no pré-exame, ela aprendeu algo com o Jorge, que não é instrutor dela, porque o pré-exame, quem avalia é um instrutor diferente. Para você já sentir aquela pressão como se fosse o exame, porque no dia do exame vai entrar no seu carro alguém que você não conhece. O Jorge falou algo com ela e ela pegou aquele aprendizado. Enquanto já teve outras alunas, que o Jorge é bem sério, né? No pré-exame, costuma ele até de gravata, de blusa de manga comprida, gravata. No pré-exame ele é bem sério. Então, assim, quem não conhece o Jorge, algumas alunas já reclamaram, já acharam que ele estava sendo grosso no pré-exame, pelo fato da postura dele de seriedade na hora do exame. Mas por quê? Na crítica dele ali com o aluno é para evolução, para melhorar, mostrando onde que está errado, né? Então, tem gente que olha que não gosta, fica chateado, leva pro coração, acha que é algo pessoal e não é. Aqui, gente, toda a equipe, todos os instrutores estão com foco no bem-estar do aluno, em tornar o processo mais leve possível. Entendeu? Aí ela precisou fazer 3 aulas com o João. Quem é João? Mandou mensagem pro Gabriana. Quem é João, Gabriela? É o João. Entendeu? E com o João, ela aprendeu de uma vez por todas que quando o examinador vai falar esquerda, direita, seta, cabeça, seta e pescoço, seta e pescoço. Então, assim, marcou. Porque imagina, você não está acostumado com a pessoa, ela entra no seu carro. Tudo que ela falar com você vai ficar mais frisado, porque você vai ficar meio apreensivo, né? Que eu não conheço a pessoa, e tudo que ela falar vai ter um peso maior do que o do seu instrutor, que tá falando na sua cabeça ali todo dia, que você pega uma amizade, entendeu? Eu gosto dessas trocas de instrutor. Tem aluno que não gosta, se apega ao instrutor. É muito bom. Eu ainda falei, no momento, na quinta-feira que eu ia fazer na sexta, o exame que eu ia fazer, eu ainda falei assim, talvez eu esteja precisando disso, de um outro alguém, né? Porque como já acostumei com o Gabriel, eu falo novamente, tudo que eu aprendi foi com o Gabriel. Ele sempre me ensinou que eu tenho que virar a cabeça quando falar que vamos virar a esquerda, mas com ele eu não consegui focar. O outro já falou comigo, de Paula, esquerda, cabeça e seta. Sua cabeça é a seta. Então, você tem que entender isso. Sua cabeça é a seta. Cabeça, pescoço e seta, tá bom? O examinador não vai virar pra você e falar com você assim, dá a seta e vira a esquerda, não. Dá a seta pra você virar a esquerda. Então, você que tem que entender. Vamos virar a esquerda
pescoço e seta. É automático e desenvolve esse cara de Paula. Vambora! Então, cada um tem uma forma de ensinar. Não que você não aprendeu com o outro, mas às vezes, talvez, precisa você levar aquele choque de outra pessoa. Aquilo ali que o João falou comigo a primeira vez, eu fui pra casa, eu dormi com ele falando na minha cabeça. Não que o Gabriel nunca falou. Só que foi uma pessoa diferente. E como foi uma pessoa diferente, é igual o pai da gente, a mãe da gente. Nos avisa a vida toda. Não faz isso que tá errado, não faz aquilo que tá errado. Aí o que a gente faz? Não vai lá e faz, não vai lá e faz. Mas quando vem alguém de fora e fala, você faz o quê? Você recua. Aí é a hora que você bota sua cabeça no travesseiro. Mas não porque seu pai e sua mãe não falou. Mas foi porque veio outra pessoa de fora. Parece que te dá um choque. Foi a mesma coisa do instrutor. O Gabriel me ensinou tudo que eu sei. Porém, eu precisava de um choque de uma outra pessoa para eu poder entender que aquilo ali estava sendo o meu ponto negativo no processo de tirar minha habilitação. E aqui está o seu prêmio. Além da carteira de habilitação, aqui está o seu prêmio. Para você não esquecer da Fortunato. E jamais. Para você continuar conquistando mais e mais coisas. Para você continuar sonhando e conquistando. Esse aqui é o famoso pote da gratidão, que eu vou te explicar como que você vai fazer, tá bom? Então, presentinho pra você. Obrigada. Pessoal, então é isso. Nós vamos encerrando por aqui. Quero agradecer o tempo de vocês, os comentários, os parabéns pra Ed Paula, merece muito mesmo. Eu fiquei encantada, eu amo conhecer e conversar com gente assim, gente alta astral, gente positiva, porque problema, dificuldade, desafio todo mundo tem, né? A gente tem que aprender com a Ed Paula a ver o lado positivo, a focar. A palavra que resume essa live para mim é foco, determinação. E qual palavra que é para você? Qual palavra que resume essa live para você? Nós vamos encerrar agora. Nós vamos fazer aquela posinha básica para você tirar um print, postar, repostar, nos marcar aí para mostrar, para demonstrar esse carinho que vocês estavam assistindo. E a live vai ficar salva, gente, no nosso feed. Você pode rever, você pode indicar para outras pessoas assistirem, tá? E eu gostaria que você deixasse nos comentários, na live, lá no feed, nos comentários, uma palavra que resume essa live para você, tá bom? Então, se você tá aqui ao vivo, já corre lá, já deixa essa palavra. E se você tá assistindo essa live gravada depois, também tira um tempinho aí e deixa a sua palavra, o resumo para você sobre essa live. Para nós é muito importante sentir esse retorno de que fez diferença essas palavras, tá? Isso é um combustível para a gente continuar trazendo mais alunos aqui para inspirar vocês, tá bom? Então, posiciona o pote aqui para a gente fazer essa foto. Ok. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada de coração por você ter tirado esse tempo para vir aqui. De nada. Reviver toda essa história. De contar um pouquinho da história da superação é sempre muito bom, né? Na verdade, é um testemunho, né? Testemunho. É um testemunho. E testemunho ele tem que ser contado, não pode ser guardado para nós, não, porque nós podemos levantar muitas vidas, salvar muitas vidas, erguer muitas pessoas que estão aí prostradas achando que não são capazes de fazer algo por si mesmo, não é pelos outros não, é para si mesmo. Assim mesmo. Obrigada, gente. Beijo.